Esse espaço aqui vai precisar ficar vazio, a gente vai tentar isso aqui, porque nós temos um grupo no Instagram que o ano passado nos acompanhou durante todo o roteiro de estudo. Eu fazia com transmissão ao vivo pelo Instagram, mas eu fico muito engessada, né? Eu fico assim, mão, perna, eu preciso de movimento, né? E aí, então, esse ano, nós vamos colocar no grupo do Instagram, amanhã, provavelmente, a gente já coloca. Então, a gente precisa de um espacinho para filmar. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês saibam o quanto eu estou feliz de ver carinhas que eu não via há bastante tempo, né? Nem sei quanto tempo a gente não se via. O tempo da sua neta. Hã? O tempo da sua neta nasceu. Então tem 4 anos. A Poliana aqui vai encher hoje a casa de luz, né? Porque a mãe dela era uma amiga especial, era não, né? Que continua sendo. E está no outro plano, e ela vinha sempre aos estudos, a Dorcas, sempre. A Dorcas estava sempre aqui. Então, eu vou fazer uma coisa que não estava no script. O estudo de hoje vai para ela. Viva a Dor! Eu vou apresentar para vocês o livro. Né? Esse livro é uma encadernação antiga, encadernação nova que as meninas têm. Essa aqui, ó. O livro chama Caminhos de Realização. É interessante ter o livro, mas não é obrigatório. Podem vir aos encontros sem ter o livro. Esse é um dos livros mais profundamente simples que eu conheço sobre a maneira como nós vamos lidando com os nossos medos de sermos quem nós somos de verdade. No ano passado, nós estudamos um livro chamado O Mito do Normal, né? Um livro do Gabor Maté. Foi um estudo delicioso, lindo, onde nós pudemos entender o mecanismo do trauma na alma humana, o que os traumas que a gente vive durante a vida provocam na alma e as consequências que isso tem no corpo físico, né? Com doenças autoimunes, câncer e uma série de coisas. Eu e a Bia somos a organizadora dessa ideia de estudarmos juntos alguns livros, né? Nós optamos pelo caminho de realização, porque para quem leu o Mito do Normal, para quem acompanhou conosco os estudos do Mito do Normal, vai encontrar a ferramenta precisa primeiro para identificar onde está o trauma e depois para trabalhar. Quem não acompanhou o estudo do Mito do Normal vai ter a possibilidade de se aprofundar nos seus medos, correlacionar com os seus desejos mais profundos e fazer uma trajetória de autoconhecimento profunda e de crescimento pessoal na mesma profundidade do mergulho no autoconhecimento. Então, essa é a promessa que eu faço no primeiro dia. Para que essa promessa se cumpra, tem só uma condição, né? E a condição é cada um de nós ser muito honesto consigo. Né? Não é com um coleguinha do lado. Isso não significa que eu não possa compartilhar com um coleguinha do lado. Mas é ser realmente muito honesto consigo. Nesse mergulho. Ser honesto e corajoso. E a coragem é a coragem de querer ser feliz. Não ter medo de ser feliz. Porque por incrível que possa parecer, por mais estranho que possa parecer o que eu vou dizer, nós estamos aqui nesse planeta realmente para aprender a ser feliz. Nós só estamos aqui para isso, para aprendermos a ser feliz. E nós vamos ser felizes quando nós aprendemos a sermos livres para ser quem nós somos. Porque quando a gente aprender a ser livre para ser quem a gente vai saber amar. Eu duvido que tenha alguém aqui que não queira amar e ser amado. Duvido. Mas amar e ser amado passa por uma condição, que é a condição de ser livre.
ser livre para ser quem se é de verdade. E esse livro, ele nos dá essa possibilidade da gente achar em nós quem a gente é de verdade. Nossa, isso está parecendo uma promessa daquelas que tem no Instagram várias, né? Faço o meu curso e eu achei bonitinho porque eu tenho um amigo com quem eu faço um podcast, um amigo de quase 30 anos, e ele repostou no Instagram dele e colocou assim: é grátis mesmo, não vai vender curso, nem outras coisinhas, nem nada. Né? Não arrasta para cima, né? Arrasta para cima e compra. Exatamente, não vai arrastar para cima, né? Então... Saiba mais. Exato, saiba mais. Eu não tenho nada para vender aqui, né? Aqui a gente não vende nada, os estudos aqui são gratuitos, os encontros são para a gente poder realmente encontrar com a gente e poder encontrar com gente que quer encontrar consigo mesmo. Né? Então, muito bem-vindos mesmo, bem-vindos. Hoje não tem ninguém do sexo masculino. Eu vou começar com uma frase que eu acordei com ela hoje de manhã. Né? E aí essa frase é o convite. Então, para nós fazermos a jornada que nós vamos fazer, nós estamos começando hoje a jornada, nós estamos comprando um bilhete para entrar num navio. Não é num trem, não é num avião, nós estamos comprando um bilhete para entrar num navio. Mas tem uma condição para entrar nesse navio, que é todas as vezes que nós nos encontrarmos durante a jornada dentro desse navio, com o nosso medo ou com o nosso desejo, cada um de nós vai plantar flores no coração. E isso é uma imagem. Se deparou com medo, flor no coração. Imagina, cada um tem um jeito de fazer jardim. Tá? E estrela na cabeça. Então, essa é a única condição para poder entrar no navio. As passagens estão compradas, seja estão sentadas nas cabines. Lembra, se deparou com medo e vai se deparar. Campo, flor no coração. E enche a cabeça de estrela. No final da jornada, vocês vão entender por que eu pedi para colocar flor no coração e estrela na cabeça. E aí, quem for comigo até o final, me lembra de perguntar se vocês entenderam por quê, porque pode ser que lá no último capítulo, no dia que a gente terminar o livro, eu não lembre mais, tá? É muito provável que eu me esqueça, tá bom? Esse livro, ele trabalha com imagens bíblicas, ele vai usar personagens bíblicos. Por quê? Porque o autor é um sacerdote do cristianismo esotérico ortodoxo. Tá bom? Então, não é um livro religioso, mas ele vai trabalhar com... Primeiro, que é o que nós vamos começar a ver hoje, vai trabalhar com Jonas. Jonas é um profeta do Antigo Testamento, que foi engolido por uma baleia e ficou na barriga dela por 3 dias. Tem uma linda história em torno dessa passagem. Nós vamos ver arquétipos do mundo do feminino e arquétipos do mundo do masculino. Por quê? Porque nós só vamos encontrar felicidade, ou seja, nós só vamos aprender a liberdade e aprender a amar se nós entendermos de verdade o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. E o que é, em ser uma mulher, ter um homem dentro de si. E em sendo um homem, ter uma mulher dentro de si. Não há a menor possibilidade da gente aprender a amar se a gente não aprender a construir dentro de nós. Você entendeu por que você está aqui, né? Uma mulher com um homem dentro, no nosso caso, e um homem que reconhece dentro de si a força que o feminino tem. E para isso, o autor escolhe Maria Madalena como um arquétipo feminino e a samaritana. E como homem, ele escolhe João Batista e Paulo de Tarso.
depois a gente já no filme dele. E é muito bonito ver a maneira como ele constrói, usando esses personagens, como ele tira de nós, como ele cutuca na gente quem a gente é de verdade. Então, nada do que vai ser dito aqui, nada. Pedro, né? Judas. Judas, isso. Pedro. E João Batista. Nada do que vai ser dito aqui, nada, tem um cunho religioso. Né? Eu identifico aqui pelo menos 4 religiões diferentes que conhecendo as pessoas. Então, nada tem um cunho religioso. A ideia deste livro, e de ser em cima de uma base cristã, é porque é a base que todos nós pisamos, mesmo que a gente não saiba. Nós caminhamos no solo cristão, mesmo que a gente não saiba. Mesmo que a gente não entenda e não reconheça isso dentro de nós estamos o tempo inteirinho envolvidos no solo cristão, tanto no chão quanto no céu. Então, não tem cunho religioso mesmo, de verdade. Tá? Então, nós vamos começar com o livro de Jonas. O livro de Jonas tem algumas peculiaridades. É o livro mais curto do Velho Testamento. Mais curtinho. Né? Ele é um livro menorzinho, ele tem 4 capítulos só. Mas o livro de Jonas ele foi usado pela psicologia muitas vezes para trabalhar uma coisa chamada complexo de Jonas. Alguém já ouviu falar do complexo de Jonas? Não? Oi? Eu nunca tinha ouvido. O complexo de Jonas foi trabalhado na psicologia muito, principalmente pelo Abraham Maslow, que estuda a psicologia humanista. Complexo de Jonas é aquele complexo que todos nós temos de medo do tamanho da nossa grandeza. De quê? De medo, de medo do tamanho da nossa grandeza. Todos nós morremos de medo da nossa grandeza. Por quê? Porque a imensidão, essa aqui tá rindo, né? A imensidão que a gente tem dentro de nós, ela traz pra gente muita responsabilidade. Você pode entrar. Pode entrar. Esse cadê? Olá. Tudo bem? Tudo bom? Tem mais cadeira aí? Tem. Vou falar uma cadeira aqui. Deixa só as meninas se acomodar. As meninas vieram de Andradas, né? Vocês fizeram boa viagem? Sim. Tá bom. O garoto não veio? Não. Então tá. O complexo de Jonas, então, é o medo da nossa grandeza. E por que a gente tem medo da grandeza que nós somos? Por algumas razões. Primeiro, porque é assustador mesmo quando a gente se depara com a grandeza que a gente tem, porque isso dá uma responsabilidade enorme. Toda vez que eu me deparo com o meu tamanho, e não é 1,80 m que eu tenho de altura, é o tamanho de dentro, né? Não é esse tamanho de fora. Mas toda vez que eu me deparo com o meu tamanho, eu vou olhar para o mundo com um olhar de realeza. Presta atenção nisso, hein? Se eu reconheço, se eu aceito o meu tamanho de verdade, quem eu sou mesmo, a minha grandeza, eu não tenho como andar assim na vida. E aí vocês entendem porque eu não posso ficar sentada falando de mais forma. Então não dá para andar mais assim. Também não dá para andar assim mais. Porque tanto uma postura quanto outra está cheio de cadeia tensa. Cadeia muscular tensa. Isso significa o quê? Defesa. Toda vez que a gente encolhe ou que a gente estufa o peito, a gente está se defendendo de um possível ataque que deixe à mostra, deixe nu quem a gente é de verdade. Então, todas as vezes que a gente fala alto,
né? Que parece um leão, né? Brigando na selva. No fundo, o que a gente está fazendo? Nós estamos nos defendendo. Então, conforme a gente for trabalhando o livro de Jonas, a gente vai ver aonde é que está guardado em nós o nosso medo, o medo da nossa grandeza. Porque toda vez que eu sei quem eu sou de verdade, tem algo no mundo que só eu posso fazer. E aí dá uma tremedeira nas pernas. Dá uma tremedeira nas pernas. Por quê? Porque nós não fomos educados para sermos únicos. Isso, no livro Mito do Manual, que nós estudamos no ano passado, o Gabor fala com muita propriedade. Nós fomos educados para sermos bicho de manada. A cultura que a gente vive é uma cultura que nos educa para sermos iguais uns aos outros. Vestir igual, pensar igual, dançar igual, ouvir música igual, tudo igual. Nós não somos educados para nós sermos diferentes. Só para fazer uma homenagem também à minha mãe. A secretária era dela. Ela foi no reunião lá de filosofia com você. Um mês antes de morrer. A última frase que é essa. Um mês antes da mãe dela morrer, ela foi num encontro de estudo de antroposofia. Quando deixo de ser quem sou, ou tento ser quem não sou, todo o universo perde, pois o que eu sou ficará faltando no universo. Então, hoje é dia de homenagear aqueles que estão em outro plano. Nós começamos, eu e a Bia, uma conversinha aqui, né? E a coisa só foi crescendo. Mas é isso, gente. Cada um de nós tem algo para fazer aqui nesse planeta que nenhuma outra pessoa sabe fazer igual. Nenhuma outra. E a gente fica tentando ser igual ao coleguinha do lado. Por quê? Porque a gente tem medo de ser quem a gente é. Porque vai dar muito trabalho. Dá batedeira no coração, tá aqui. E olha que eu faço isso uma vida, né? Mas dá. Então vamos lá. O Jean Yves diz que Jonas é um arquétipo. Quem aqui já ouviu falar em arquétipo? Então vamos lá. Arquétipo é como se fosse uma forma. Imagina que no mundo do invisível, de onde todas as coisas saem, existem formas para todos os comportamentos, sentimentos e emoções humanas. Tá? Cada uma dessas forminhas chama arquétipo. E tudo que a gente faz, a gente se alimenta nessa forminha. Tá? Então Jonas é um arquétipo. E é um arquétipo quádruplo. Por quê? Porque Jonas, ele expressa no seu jeito de viver no mundo 4 comportamentos que todo ser humano tem dentro de si e que pelo menos uma vez na vida vai atuar desse jeito. Ele expressa o arquétipo do fujão, né? O que é um fujão? Fujão é aquele cara que sabe que tem que ir para a direita e vai para a esquerda, certo? Simples assim. Então, o fujão é aquele que, sabendo que tem que ir para a direita, olha e fala, saída pela direita, ninguém sabe, né? Lembra daquele desenho do Papaléguas? Então, ele simplesmente, ele tem que ir para lá e ele foge, vaza. A gente vê criança fazer isso, a gente vê jovem fazer isso, a gente vê adulto fazer isso e a gente vê pessoas idosas fazendo isso. Ou seja, é um arquétipo. Jonas também encarna no seu comportamento. E olha, ele era um profeta bíblico, hein? Ele encarna em seu comportamento o arquétipo do rebelde. Quem definiria para mim o que é rebelde? O que é uma pessoa rebelde? O que é rebeldia? Adolescente. Não, tudo bem, mas aí generalizou. Você está bem apropriada para falar do rebelde, vai. Vamos lá. Fora das regras. Isso.
É aquele que fica dizendo que por que você fez desse jeito, se era... É um chato de galocha que não aceita a regra. Mas ele não aceita porque ele não entende. Ele não dedica tempo para entender que existem verdades que são estruturantes para a vida. Aí o rebelde é sempre aqui, mas eu não concordo. Mas podia ter sido assim. Tá? Ele, óbvio, né? Vocês veem que é efeito cascata, né? Efeito dominó, né? Você bate numa pedrinha e vai caindo as outras todas. Óbvio que, por encarnar o arquétipo do fujão e do rebelde, ele também encarna, consequentemente, o arquétipo do egoísta. Que é aquela pessoa que o melhor é só para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, enquanto eu estiver no palco, tá tudo certo. Tá? Todas as vezes que qualquer ser humano encarnar esses 3 arquétipos, em algum momento da história de vida dessa pessoa, ela vai tomar um tombo. Mas daquele de se arrebentar com a cara no chão. Né? Ou então, sabe assim, quando a pessoa vem andando assim, cai, dá de cara no muro chapiscado, sai todo machucado? Toda vez que a gente encarnar esses 3 arquétipos, a gente vai tomar um tombaço da vida. A vida vai trazer um presente que é pra gente sair transformado. Sempre. Isso vem na forma de uma doença, vem na forma de uma grande perda. Olha o silêncio, é gostoso, né? Porque assim, todo mundo já caiu no chapiscado, né? Pelo menos uma vez. Se eu sentar naquela cadeira e começar a contar as minhas quebras no chapiscado, vocês vão dizer, nossa, essa carinha boa, bem. Então, Jonas encarna esses 4 arquétipos, que é o que a gente vai ouvir na historinha. Só para concluir, eu acho que ele se transforma por causa do tom. Ele se transforma por causa do tom. Claro, porque se transformar eu tenho que levantar, né? E aí quando eu levanto, já não vai mais dar para eu fugir, já não vai mais dar para eu ser rebelde. E egoísta, então, nem pensar. Porque eu já sei que se eu passar por tudo isso de novo, vai ter um mundo chapiscado ali na frente. Vai ter uma poça d'água, vai ter um terremoto, vai ter um vendaval. Eu vou perder alguma coisa muito significativa na minha vida, até eu entender que quando eu levantar, tudo isso aqui fez parte do meu passado. Não é bonito? E o quanto a gente é rebelde e insiste em fugir da nossa grandeza. Todas as vezes que nós falarmos aqui pra frente em ser humano, ou seja, eu e cada um de vocês, na verdade, nós vamos ter em mente alguém que é composto por 3 dimensões. Uma dimensão física, que é essa que a gente põe a mãozinha em terra. Uma dimensão psíquica, né, que são os nossos pensamentos mais do dia a dia, como a gente toma decisões. E por aí também passam os nossos sentimentos mais grosseiros, de simpatia e antipatia, gosto ou não gosto disso ou daquilo, daquela pessoa, daquela situação, daquela circunstância. As nossas emoções, também é daqui que a gente tira uma parte da nossa energia vital, tá? A outra parte a gente tira do corpo. Né? E nós temos uma outra dimensão que a gente chama de dimensão noética ou dimensão espiritual, deem o nome que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, que é de onde vem a nossa vontade, vontade com V maiúsculo, de onde vem a nossa intuição e de onde vêm os nossos pensamentos superiores, aqueles pensamentos que são ideias que a gente quer pôr no mundo.
Isso que a gente chama de pensamento superior. São ideias que a gente quer colocar no mundo em benefício do mundo. Não se preocupe em tirar foto da lousa, depois vocês só passem um telefone para a Bia e a gente coloca no grupo e aí vocês têm as imagens todas, tá? Todas as imagens. Então nós somos esse somatório, isso acontece simultaneamente. E é por isso que eu falei para a gente plantar flor no coração, né? Porque a gente tem que ter bons sentimentos quando a gente se deparar com os medos, boas emoções. Estrela na cabeça, porque é do alto que vem as grandes ideias que a gente quer colocar no mundo, é do alto que vem a nossa força de vontade. Quando a gente está precisando de vontade mesmo para mudar alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, e é inconsciente, é lindo de ver, porque é inconsciente, a gente olha para cima e fala, nossa, bem que eu podia conseguir. Não é assim? Se a gente tem devoção a algum santo, alguma coisa, a gente pede para o santo. E pede olhando para cima. Né? Ou a gente ajoelha e olha para cima. Então, sempre que a gente quer tirar de nós uma vontade que não está vindo assim, ali a minha boca, a gente vai e olha para cima. Porque é do alto que vem. Dessa instância, desse lugar em nós que é espiritual. Né? Que não é, e que as religiões nos ensinam, cada religião, por seu caminho diferente, né? Que as tradições sagradas nos ensinam por caminhos diferentes, né? E que a gente pode aprender sozinho, só observando quando a gente realmente quer fazer uma mudança significativa na vida, qual é o primeiro lugar que a gente olha. A gente não olha para frente, a gente olha para cima. E quando a gente passa muito tempo sem olhar para cima, a nossa vontade vai diminuindo. Começa a observar isso. Sempre que a vontade está pequena, é porque a gente está olhando um pouco para o céu. Quer realizar alguma coisa que não está conseguindo? Está olhando um pouco para o céu. Quer se relacionar melhor com as pessoas? Está olhando um pouco para as flores. Quando a gente quer se relacionar melhor com as pessoas, a gente deve olhar mais para as flores. Mais para as flores. E por quê? Bom, pode falar a hora que quiser, me interromper, não tem interrupção, perguntar, dizer que não concorda, tá tudo bem para mim, tá? Não tem problema. Porque quando a gente quer melhorar a qualidade das nossas relações, a gente deve olhar para as flores. Quem arrisca uma resposta enquanto eu tomo água? A gente ter a sensibilidade de compreensão da outra pessoa. E por que as flores nos dão? Você está 100% certa na sua resposta, mas por que as flores nos dão essa sensibilidade? Pela cor, pela delicadeza. Isso, pela cor e pela delicadeza da forma. Normalmente as nossas relações, quando elas começam a ficar ruins, é porque está sem delicadeza na forma. E porque está sem variação de cores, está monotônico. A gente começa a ficar exigente sempre na mesma coisa, a gente começa a ficar chato sempre na mesma coisa, a gente começa a... parece? Né? Não é? Então, quando eu quero melhorar a qualidade das minhas relações, vai para um jardim que tem flores coloridas e fica prestando atenção nelas. Presta atenção no formatozinho da pétala, como que ela desabrocha. Perde tempo com as flores. Oferece para as flores o teu tempo. É lindo isso, não é? Bom, então vamos lá. Agora, diante de uma introdução, todo mundo já está situado, já sabe por onde a gente vai navegar, vocês compraram passagem para o meu navio, né? Então, vou recolher os bilhetes e agora a gente vai começar a viagem, tá bom? Pode ser que enquanto eu conto a história de Jonas, eu esqueça de detalhes, tá bom? Mas o que é mais importante vai ser falado. Os detalhes estão no livro, daí vocês podem ler os detalhes no livro, tá? Para eu não ler,
porque eu acho chato ler, sabe? Eu gosto de contar isso. Então eu vou pedir para vocês sentarem nos seus camarotes no navio, se acomodarem, bem acomodaditos. E aí vocês vão seguir duas direções. Ou imagina que vocês estão sonhando, ou imagina que vocês são crianças pequenininhas e que a mamãe ou a vovó está contando uma história. E tenta ouvir com o coração e não com a cabeça. Para quem já conhece a história do livro de Jonas, vindo de uma religião, qualquer ela que seja, esquece. Só escuta a história desse homem. Era uma vez um homem de meia idade que vivia se perguntando para que ele existia. Era um homem ativo na vida, fazia coisas, mas faltava ele fazer alguma coisa que o coração dele brilhasse, sabe? E ele frequentemente perguntava para o céu para que ele tinha vindo, o que era mesmo que ele tinha para fazer e que só ele podia fazer e mais ninguém. Ele perguntava e não escutava resposta nenhuma. Olhava para o céu, perguntava, não escutava. Até que um dia, porque quem procura acha, até que um dia ele perguntou e ouviu a voz de Deus, ou a voz interna, dizendo assim para ele: vá até Nínive e diga para o povo de Nínive que eles devem parar de se comportar como eles estão se comportando, porque senão eu vou destruir Nínive. Jonas ouviu essa voz e disse: você está louco? Está maluco? Fazer o quê em Nínive? Ninguém me conhece. Ninguém sabe nem quem eu sou. Eu vou lá em Nínive, vou chegar e vou falar com as pessoas: olha, para de se comportar como você está se comportando, porque senão Deus vem aqui, vai causar uma situação aqui, vai destruir a cidade de vocês, tá? Mas não vou. De jeito nenhum que eu vou fazer isso. Imagina, não vou mesmo. Aí o que Jonas fez? Entrou no barco que ia para Tarsis, uma cidade que era o extremo oposto de Nínive. Falou: eu vou sim, eu vou pegar um barco sim, só que ao invés de ir para Nínive, eu vou para Tarsis, tá? Fui. Comprou uma passagem, entrou num barco rumo a Tarsis, só para a gente ter uma ideia de localização, né? Tarsis fica próximo do Estreito de Gibraltar, na Espanha. Nínive fica na Ásia Menor, para cima de Israel, para cima da Palestina. E Jonas pegou um barco em Jope, que é uma cidade, que é uma cidadezinha que fica a 800 quilômetros de Nínive e 3.400 de Tarsis. Só para a gente ter ideia do que a gente é capaz, do que foi, olha o que Jonas fez. Entrou no barco e mar Mediterrâneo acima, 3.400 quilômetros de distância, de carro. Isso já dá uns 5 dias que a gente tem que parar para dormir. Você imagina, de barco naquela época. Nínive era a capital da Síria. A Síria era uma região muito próspera. Então Nínive era uma cidade muito grande, uma cidade cosmopolita para a época, sabe? Então Jonas entrou no barco aqui em Jope e fugiu. Só que a gente foge, mas não dá para fugir por muito tempo, né? O que aconteceu? Deus provocou uma tempestade no mar Mediterrâneo.
muita onda, muito trovão, e o barco loucamente balançando, todo mundo sem entender nada. Jonas, ele já tinha fugido porque entrou no barco, ele deu uma fugidinha a mais, Ele dormiu. procurou um cantinho embaixo do barco, deitou e ficou lá, o pau torando lá fora, tempestade que dava. O capitão da embarcação tentando entender por que daquela tempestade, e ele sentiu no coração dele que aquilo era como se fosse um, aspas, castigo por uma lei não cumprida. E ele começou a perguntar para todos os tripulantes: você acha que está acontecendo isso por quê? E as pessoas ali dentro começaram a rezar para os seus deuses, coisa que qualquer um de nós faz num momento de catástrofe. A primeira coisa que a gente faz quando começa a chover muito forte, quando a gente começa a rezar, cada um do seu jeito, a gente começa a olhar para o céu e pedir, né? Olhar para cima e pedir. E todo mundo pedindo, o comandante da embarcação foi lá embaixo e viu o Jonas deitado lá. Não é comigo, não estava pedindo nada, quem não podia pedir. Né? Não podia pedir. O comandante da embarcação olhou para ele e falou: companheiro, você não está com medo, você não tem um Deus para você pedir, olha o que está acontecendo. Né? E aí ele disse: isso está acontecendo por minha causa. E óbvio, homens ao mar! Jogaram Jonas no mar. A tempestade parou. Só que, quando ele foi jogado no mar, veio uma baleia e engoliu ele. Ele foi para a barriga da baleia. E ficou lá dentro por 3 dias. 3 é um número muito simbólico. Isso eu apresentei um modelo antes. Né? A gente pode pensar Pai, Filho, Espírito Santo, né? Você pode pensar o que você quiser do 3, que é simbólico, mas pensa nesse esquema. Corpo físico, psíquico e corpo espiritual. Tudo entrelaçadinho. Ele ficou lá dentro da barriga da baleia por 3 dias. No 3º dia, ele conversando com essa voz, ele disse: tá bom, eu vou para Nínive. Né? Eu vou. É assim, por espontânea pressão, já que entre ficar aqui dentro e ir para Nínive, acho que eu tenho alguma chance em Nínive, né? A baleia cuspiu ele e ele caiu num lugar próximo a Nínive com a cuspida da baleia e foi andando até Nínive. Quando ele chegou em Nínive, ele começou a falar para as pessoas: olha, o comportamento de vocês está inadequado. Se vocês continuarem se comportando assim, e o que era o comportamento inadequado? Eram as pessoas não serem quem elas eram. Esse era o comportamento inadequado. De uma cidade que era a capital da região mais próspera da época. Então, olha o significado disso. E ele foi falando, até que chegou no ouvido do rei o que o Jonas estava pregando em todo lugar que ele ia em Nínive. O rei foi tocado pelo alerta que Jonas estava dando e, como o rei, decretou que toda Nínive parasse e que repensasse sobre as suas condutas. E como um ato ritualístico, ele se despiu, ficou nu, o rei ficou nu, ele se despiu e colocou saco de estopa
ordenou que todos os moradores de Nínive, todos os animais, fizessem a mesma coisa. Se vestissem de saco de estouro. Porque até que todos repensassem nas suas condutas, todos eram absolutamente iguais. Deus, ao ver o comportamento do povo de Nínive, teve misericórdia de Nínive e não acabou com a cidade. Jonas ficou rebelde. Como assim o Senhor perdoa? Eu fugi, o Senhor me perdoou. Me jogaram no mar, baleia me engoliu, fiquei 3 dias na barriga dela. E agora eu venho aqui e digo para eles mudarem o comportamento. Eles dizem que sim, tá tudo bem, Nínive não vai ser destruída mais, ninguém vai sofrer nada. Só tiram as roupas, ficam aí vestidos de estopa por uns dias e tudo bem. E eu? Tem alguém rebelde aqui? Deus olhou para ele. Nossa, o que a gente faz com esse cara, né? O que a gente faz com ele que está achando que sabe das coisas? Que é capaz de avaliar uma situação? Mas vamos dar um refresco para ele. Deu uma chuva lá, uma coisa, né? E ele fez nascer uma planta na cabeça de Jonas que protegia ele. E ele passou a ser diferente, porque era a única pessoa que tinha aquela planta. Então ele se achou o máximo, o diferentão, o especial, o protegido de Deus, o especialzão, né? Egoísta. Nossa, Deus me viu. Agora ele entendeu quem eu sou, né? Agora entendeu com quem ele está falando. Um vaso de planta. Que foi? Um vaso de planta. Pode ser. Só que não, né? Só que sempre ele sendo colocado à prova para ver se depois do 15º tombo, o cara do muro chapiscado, se ele realmente se transformava, né? Ele não se transformou, já visto que pensou com a planta na cabeça dele, né? Não deu mudinho de planta para ninguém, nem nada, e Deus foi lá e secou a planta na cabeça dele. Né? E ele compreendeu tudo que tinha acontecido, e aí a história se encerra com a ideia, né, com o registro que Jonas fica dentro de si, que a misericórdia vem do alto. E a misericórdia vem do alto para quem quer se transformar. Para quem se entrega. Essa é a história de Jonas. Essa é a história de todos nós. Que pelo menos uma vez na vida foi engolido pela baleia. Pelo menos uma vez na vida foi vomitado pela baleia porque se arrependeu. Então aqui tem coisas muito delicadas para a gente olhar. Né? Primeiro para todo pedido sincero tem uma resposta. Segundo, para todo pedido sincero que tem uma resposta que vai nos tirar da zona de conforto. Terceiro, para todo pedido sincero que tem uma resposta desconfortável, porque vai nos tirar da nossa zona de conforto, tem uma resistência inicial. Para todo pedido sincero que tem uma
resposta desconfortável que vai nos tirar da zona de conforto, e a qual nós resistimos, tem uma fuga. Depois da fuga tem uma grande prova, porque nós vamos ser arrebatados pelo destino. E aí eu vou me deter um pouquinho nisso. O que é ser arrebatado pelo destino? Todas as vezes que eu faço uma pergunta sincera, não vou ouvir uma resposta desconfortável, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou resistir, vou fugir. E por que eu vou ser arrebatado pelo destino sempre que eu fugir? Porque você fez uma pergunta sincera. Porque você fez uma pergunta sincera, legítima. Toda súplica sincera é ouvida pelo céu. Toda súplica sincera é ouvida. Entenda céu, o que vocês quiserem, tá? Cada um vai entender do seu jeito. Mas é ouvida porque é sincera. E por isso vai ter uma resposta. E depois que a resposta foi dada, o destino tem que se cumprir. Não tem jeito. Porque a pergunta foi sincera. E aí tem uma chave linda, 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 linda. Chave mesmo, aquelas de ouro que a gente ganha desse tamanho, assim, pra ver aqueles portões, uma coisa enorme. Tem uma chave linda. Como cada um de nós veio aqui para fazer alguma coisa que nenhuma outra pessoa pode fazer, quando eu começo a ficar atormentada, porque eu estou fazendo coisas, mas eu sei que ainda não fiz aquilo que eu vim fazer, todo o universo espiritual pula de alegria. Ele pula de alegria por uma razão muito simples, porque aquilo precisa ser feito. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por mim. Eu duvido que alguém conte o livro de Jonas igual eu estou contando. Se um padre ou um pastor me ouvir, vai dizer que eu sou um herege contando esse livro de Jonas. Mas é verdade assim, né? O que eu quero dizer? Não tem duas Maras iguais, não tem duas Thaís iguais, não tem duas Micaelas, não tem duas Paulas, não tem, só tem uma. Pode ter um monte de gente que chama Mara por aí, mas não tem ninguém igual a mim. Então o que eu vim fazer aqui, não tem ninguém que vai fazer. Enquanto eu realmente não me sustentar na minha perna e disser, não, tá bom, já vou fazer 63, acho que é melhor eu fazer o que eu vim fazer aqui mesmo, porque se eu não fizer, uma pecinha do quebra-cabeça da vida vai ficar faltando. E tudo que eu preciso para ser quem eu sou, eu tenho. Não falta nada. Pode falar, amigo. Eu acho que a questão é também a gente saber ter a clareza do que a gente veio fazer. Eu acho que a maioria das pessoas talvez não consegue esse trabalho por não ter essa clareza. E de onde você acha que vem essa clareza? Está certíssimo. De onde você acha que vem essa clareza? De onde? Porque você está certo. Da própria busca da gente. Mas tem que buscar. Uma caminhada. Mas tem que buscar. Sim. Né? É. E por que algumas pessoas buscam e outras pessoas não buscam?
que não caíram em si. É difícil sair da zona de conforto. Oi, amor. É difícil sair da zona de conforto. É difícil mesmo. Difícil mesmo. Tem uma coisa que é difícil na vida, é sair da zona de conforto. Talvez a coisa mais difícil que tenha seja sair da zona. Como é seu nome? Gisele. Gisele. Talvez a coisa mais difícil seja sair da zona de conforto. Tá? Mas o que faz a gente ter tanta resistência de sair da zona de conforto? Medo, gente. Medo. 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 Medo porque disseram pra gente que é melhor a gente ser pequeno, porque a sobrevivência está garantida. Em sendo pequenos, nossa sobrevivência está garantida. Não vai faltar arroz e feijão no prato. Óbvio que arroz e feijão é uma linguagem figurada, né? Mas não vai faltar para eu sobreviver. Eu vou sobrevivendo mais ou menos, porque sobrevivência é sempre mais ou menos. E eu não tenho que bancar que eu sou do tamanho que você é. Não é grande. Não é grande assim, né? Você não é grande como eu, só que você me corta. Não, é verdade. Não é uma pessoa que chega, não tem como não ver, né? Não tem jeito. Todos nós somos assim. É isso que eu quero fazer. Não tem quem não seja assim. Não tem um de nós que não seja essa pessoa que quando entra, todo mundo olha. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa igual a outra. Então, é claro. Né? Porque a nossa luz, essa imagem é boa. Não é uma boa. Essa é uma boa imagem. Né? Tem uma coisa que sai daqui, né? Vai grandão. Dizem alguns estudos que era uma aura de 200 quilômetros. Né? Que ele vinha pregando e as pessoas sentiam num raio de 200 quilômetros. Lindo demais pensar nisso, né? É muito bonito ver alguém que está sendo quem é de verdade. Porque quem está sendo quem é de verdade não tem como não ser o centro da atenção naquele momento em que está sendo quem é de verdade. É impossível. E todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, já experimentamos isso. Em alguma medida, nós já experimentamos ser do tamanho que a gente é. Em algum lugar, ou no trabalho, ou num relacionamento, ou andando na rua, ou fazendo alguma coisa aparentemente pequena para os olhos do mundo. Porque essa grandeza, não é? Então todo mundo vai ser o presidente da República. Não, só precisa de um, né? De preferência um bom, né? Que saiba ser presidente da República, né? Que tenha nascido para ser presidente da República. Só precisa de um por país. Mas precisa de todo mundo no seu lugar, sendo si mesmo, fazendo o melhor de si. Perguntas, críticas, dúvidas, pedra, ovo, choco, tomate podre, tá? Qualquer coisa, gente, que seja um sinal que vocês estão vivos, por favor. Lindo, né? Mas o negócio é descobrir o que a gente vai fazer aqui. Essa busca, né? Onde é que tá essa... Ai, socorro. Onde não te acha, né? Aonde acha? Olha pro céu, ai, cadê a resposta, gente? Procurando. Então, pergunta sinceramente. Você é dura agora. Deve ser um pouco dura.
Eu aprendi a fazer isso aqui. Vai. Vai que a gente aguenta. Eu faço com a perna. Tá sendo sincero. Com a perna é melhor que com o braço. Pergunta pra Karine. Mas eu vou ser muito dura. Quando você perguntar, quando qualquer um de nós perguntar, pergunta sem vaidade. E nu. Isso não obrigatoriamente seja simbólico, tá? Às vezes, o literal funciona muito bem. Porque no fundo, vamos lá. A gente já tem foto, né? Então eu vou rabiscar o quadro. Imagina que isso aqui somos nós inteiros. A totalidade de nós. Isso aqui tudo, como se fosse. Nós fôssemos isso aqui tudo, tá? Isso aqui fosse isso aqui. Aí, um pedacinho a gente chama de eu. Tá? Só um pedacinho assim, bem pequenininho, eu digo que sou eu. Aí dentro desse pedacinho pequenininho que eu digo que sou eu, tá tudo que eu digo que eu gosto, tudo que eu digo que eu não gosto, tudo que eu digo que eu concordo, tudo que eu digo que eu não concordo. Aqui inclui todas as pessoas que eu digo que eu amo, que eu não amo coisa nenhuma, porque com esse pedacinho só que ninguém ama, né? Aqui tem tudo que eu digo que eu sou. Quando eu falo, eu sou a Mara, eu tenho 60, vou fazer 63 anos, sou psicóloga clínica, tenho uma filha, mas vou dizendo essas coisas de mim, né? Assim, currículo, tá? Pensa, isso é um pequeno pedacinho de tudo que eu sou. Quando eu pergunto o que eu vim fazer aqui, de verdade, eu estou perguntando quem sou eu inteira. E aí não precisa ser muito esperto, né, para entender que isso aqui que eu digo que eu sou eu vai ser engolido quando eu ouvir a resposta. Vai ser engolido. Né? Vai ser engolido por tudo isso aqui. Tudo isso aqui que eu digo, tudo isso aqui que eu digo que eu sou, tá cheio de desejozinhos, que a gente fala, nossa, preciso conhecer o Egito. Preciso, gente, sério, que se eu morresse no Egito, vai, fala, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, tá? Tem que terminar essa gravação. Ah, tá. Então encerra. Acabou, gente.